A gente está vendo isso numa escala de valores e de quantificações e de importâncias de natureza política e econômica, como nunca antes na história deste país. Como nunca antes. Estamos vendo o livro de Provérbios se cumprindo, o Eclesiastes, os profetas, os salmos. Você vê o cara, vê na sua força, com bravatas e bravatas, passa um tempo depois e cadê o lugar dele? Onde é que ele está? Está na Papuda. Sabe quem está vindo para Papuda? Eu acabei de ser informado, recebi um áudio informativo. Quem? O Eduardo Cunha. Oh, eu ia falar dele agora. Vai ficar 9 dias na Papuda, pelo menos. Porque ele está sendo investigado e tem que responder um monte de coisas num outro processo. E em Curitiba fica difícil. Aí vai ter que se hospedar aqui. Eu estava preocupado, porque o Funaro foi quem deflagrou esse processo inteiro. Né? Foi a delação do Funaro. Eu falei com as advogadas dele nesse final de semana e ontem nós falamos 2 vezes. E eu preocupado, digo, escuta, o Funaro vai ficar junto com eles no mesmo lugar, na ala 5, onde eu conheci a moçada toda, Sim. naqueles 4 dias que passei lá. E ela disse, olha, pastor, fique despreocupado, porque nós estamos atentos a isso para não deixar esse tipo de confusão acontecer. Eu falei, porque você já imaginou, vai Joesley, Ricardinho, agora vai o Cunha, o Gidel, mas o Gidel já foi para a ala dos com diploma, porque ele é mais novo, então vai para dos diplomas. Para a ala que eu fiquei, se você tiver acima de 60, você já é candidato aí para ela. Eu já fui também direto por causa da idade, já tinha uma quantidade enorme de alas que já não eram mais para mim, porque eu já estou idoso. Tem ala para maiores de 60? Tem. Um cara com 60 anos já não fica mais junto com aquela garotada toda. Né? Pessoal da energia. Da energia, que grita a noite inteira. É uma loucura, só vão parar lá para meia-noite. Ficam gritando nos corredores. Parece um monte de macaco guariba lá da minha terra à noite. Cantam à noite. Pois bem, bota essa moçada toda na ala 5, não ia ficar bom pro Lúcio Funaro. Porque esses caras, o Gidel foi levado de volta, porque o Funaro disse que dava malas e malas de dinheiro. O que encontraram com o Gidel? Malas e malas de dinheiro. Aí começa tudo que antes era muito especulação ou com provas que necessitavam de mais corroboração. Agora os recibos estão chegando, as documentações chegaram por parte de quem operava. Tanto é que deflagrou essa denúncia de ontem contra o Tema e o quadrilhão do PMDB. O quadrilhão. Fez o Temer ficar mais furioso do que qualquer coisa. Tem um mapa do quadrilhão. Mapa com todas as conexões, os encontros e conexões, os vasos comunicantes do sistema. Olha isso. Todo. Então, assim como o Lula tinha lá o quadrilhão dele, o Temer tem um quadrilhão multifacetado, que trabalhava antes debaixo do quadrilhão do Lula e da Dilma. Depois removeram os que deram moleza em cima e subiram para se aquadrilhar. Só que o pântano já estava posto na fundação das ideias deles. E eles estão sendo tragados pela própria cobiça de seus corações. É tudo bíblico o dia inteiro. Mas então, elas me garantiram que ele não vai ficar junto com a quadrilha. E não pode, né? Não. Cada um no seu quadrado ali. Ô Caio, e aqui, você lembra, a gente acompanhou aqui todo esse processo, você lembra a petulância do Eduardo Cunha? Total. Você lembra como ele
ele era um cara imbatível, as entrevistas dele. Cadê ele? Eu falei aqui. Você lembra? Você lembra do que eu falei aqui logo que ele assumiu a presidência da Câmara? Eu falei, é mais inteligente do que a soma da metade daqueles deputados ali, do ponto de vista de astúcia, de malabarismo astucioso. Mas a vaidade, a soberba e a arrogância dele são maiores do que a inteligência dele, de modo que ele será o seu próprio alçapão, ele vai ser o seu pior inimigo, ele vai cair pelas próprias pernas, a volúpia dele vai denunciá-lo. A inteligência dele é suficiente para manobras, mas a volúpia é tão grande que ele é insensato o bastante para que ele mesmo se derrube nesse processo. Não demorou um ano. 9 meses depois o pau começou a cantar e não parou mais. Acabou para ele. Porque desde que eu o conheci em 93 e tive aquela experiência funesta com ele lá em relação à Rádio Brasil, Vind Brasil AM, é uma história que não interessa mais. E que eu fiquei vendo exatamente de como ele era. Dali em diante eu observei, vi os trânsitos dele, o vi entrar no governo garotinho também, ele já vinha do Collor, ele foi sempre colando aonde podia subir. E ardilosíssimo. Enfim, o homem astucioso e ardiloso e malicioso cairá por si mesmo. Não precisa fazer nada, ninguém, ele vai cair por si mesmo. Como o soberbo e o arrogante se entregam, como Joesley, que acabou gravando a sua própria condenação. Foi. Com tons de arrogância, meu Deus, indizível. Nós estamos vendo o cumprimento da psicologia da sentença do juízo bíblico. Que cai, inclusive, sobre o procurador Miller. Sim. Aonde a volúpia está presente, meu Deus, de poder, o mal está presente. Não interessa se é STF, STJ, se é primeira instância ou segunda, se é no eleitoral, se é no legislativo, se é no executivo, se é no Ministério Público. Instituições não protegem ninguém da maldade instalada nos seus corações. O cara pode ter mais dificuldade no praticar ou ter códigos de pudicícia no exercício daquelas práticas, sem tanto escracho no exercício das práticas. Mas é a maldade do coração o lugar de onde procedem todas as coisas que nós assistimos aturdidos, não é? E nem aturdidos deveríamos estar. Basta olhar para o próprio coração e ver que, mesmo na nossa família, você dá um pouco mais de poder para algum, ele já muda em relação aos outros. Imagina quando você dá poder demais, seja ele político, econômico, ou de influência, ou de trânsito, ou de decisão, ou de prestígio. Meu Deus, o cara abusa. São raríssimos os seres que se contêm. A maioria se corrompe. E a gente está vendo isso. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus.